anteriormente em Silence Town. Oi? Olá. Opa! Quem é você? Como você conhece minha irmã? Como você conhece a Ana Davis? Ana Davis. Desculpa, mas eu não faço ideia de que você tá falando. Ela é minha namorada e desapareceu 3 dias atrás, pra ser exato. Identidade relevante. Você desempenha um papel fundamental em toda essa bagunça, porque apareceu de repente em circunstâncias tão misteriosas. O que você realmente tem a ver com tudo isso? Sabe, Jasmine, eu não sou uma pessoa de querer chamar atenção, de ficar abatida, de querer fazer muito drama em cima de uma situação. Oi, desculpa te ligar agora, eu acabei de chegar do trabalho. E eu acabei de ficar sabendo também que encontraram um corpo na floresta. E é uma mulher.
Você não precisa ter medo, Yasmin. E como você quer que eu não tenha medo? O cara falou umas coisas muito bizarras pra mim. Eu sei que eu tô pedindo muito de você, mas no momento eu não posso confiar mais nele. Eu tenho certeza de que ele está apenas blefando. E como você pode ter tanta certeza? Eu tenho uma família. Eu tenho pessoas que eu amo, sabe? E eu posso estar colocando em risco a vida dessas pessoas, a minha vida. Em troca de quê? Exatamente. Ah, eu sinto muito. Eu não havia pensado nisso. É claro que não, né? Pra você, a única coisa que importa é salvar a Ana. Mas eu vou te lembrar que eu nem sequer conheço essa menina. E você? Até agora você não me falou por que você quer tanto encontrar a Ana. Qual é exatamente a sua relação com ela? Eu vou te contar tudo, Jasmine, quando a hora certa chegar. E será que eu posso saber, pelo menos, por que diabos você confia tanto em mim, sendo que você nem me conhece? Ou será que eu também vou ter que esperar a hora certa chegar? Porque de alguma forma eu sinto que você é a chave para tudo isso. Isso não é uma resposta. Olha, eu tenho que pensar. Ele não vai te machucar, Jasmine. Eu vou te... Não. Eu te garanto que ele não sabe onde você mora. Como exatamente você garante isso? Simples. Se ele soubesse, ele teria te sequestrado. Ou algo pior. Não. Agora que eu já tô envolvida, ele provavelmente vai vir atrás de mim de qualquer jeito. Não, isso não vai acontecer. Eu te garanto. Ah, é? E como, exatamente? Eu monitoro suas atividades online 24 horas por dia. Tá, mas e se ele decidir me atacar enquanto eu durmo, por exemplo? Não, isso não vai acontecer, Jasmine. Então, basicamente, as únicas garantias que você tem são as suas palavras e as suas habilidades de hacker. Olha,
Eu tenho que pensar. Desculpa. Então, sobre a ameaça que eu recebi ontem, eu acho que era o Tyler que tava me ligando. Então, você mudou de ideia? Por enquanto, não me agradeça tão cedo, porque se alguma coisa acontecer com a minha família... Não se preocupe. Eu já te disse. No que eu tô me metendo, cara? Obrigado. Que fique bem claro que eu só tô fazendo isso pela Ana. Encontrar a Ana é a única coisa que importa, ok? Mas, enfim, o que te faz pensar que era o Tyler? Pouco tempo antes de receber a ameaça, eu mandei mensagem pra ele, já que você falou pra eu ficar de olho. E ele não pareceu gostar nada disso. Mantenha essa suspeita em mente, mas não se preocupe. Se você ficar alerta, você não pode confiar em ninguém deste grupo. Ninguém. Só do grupo? Não existem outros suspeitos ainda? Não, no momento não. Mas eu conto com a sua ajuda pra descobrir caso haja alguém de fora envolvido. E você, por acaso, já suspeita de alguém? Já, mas eu não vou te contar. Eu não quero que você se influencie com a minha opinião. Bem, eu preciso ir. Tá bom. E obrigado de novo, Jasmine. Eu garanto que você não vai se arrepender. Pra ser sincera, eu já tô meio arrependida. Você está sendo muito bem até agora. Eu não estava errado sobre você, mas vamos salvar a Ana. Então. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E aí, pessoal? Eu consegui falar com o Charlie, com a Jasmine, com a Candy e com o Tyler. Mas eu não consegui falar ainda com o Tony e com a Bella. Fica tranquila, Daisy. A gente entende. Não é nada fácil. Ninguém gosta de ser portador de umas notícias, então é compreensível. Já deve ter sido difícil o suficiente você ter vindo contar pra gente. Não é como se a Daisy tivesse contribuído muito em achar a Ana até agora, não é mesmo? A abordagem dela é diferente, é só isso. Que, Candy? Meu Deus, como você é difícil de agradar. Você sabe que isso não é verdade. E... Meninas, parem com isso. Tá, eu sei que tá todo mundo à flor da pele agora, mas temos problemas mais sérios que isso. Pessoal, eu vou ter que lembrar vocês que o cadáver que encontraram pode pertencer a uma garota totalmente diferente da Ana. Vocês sabem, né? A gente sabe, Thay, obrigado por lembrar. Sem pressão, de Charlie. Seu idiota. Meu Deus, gente. Vocês são sempre assim. Vocês viram? Ele começou. Olha, talvez o Ty tenha até razão. E a gente nem deva falar nada com eles. Porque, tecnicamente, a gente não sabe de nada específico. Mas você sabe o quão rápido os rumores se espalham em Sunnysdale. Imagina se eles descobrissem isso de alguém como a Sully. Isso seria bem péssimo mesmo. Eu conto pra Bella. Tem certeza? Aham. E o Tony? Vocês querem que eu conte pro Tony? É sério? Você faria isso, Jas? Bom, já que você se ofereceu, então... Ah, se você quiser, pode contar. Ah, não, sem essa. Primeiras damas. Isso seria incrivelmente gentil da sua parte, Jasmine. E também eu acho uma péssima ideia deixar ele pro Tyler contar, então... Quê? Por que não? Você sabe muito bem o porquê. Ah, não, já vão começar.
Melhor eu ir lá falar com o Tony. Tudo bem, então. Então, assim que você falar com ele, você avisa que eu vou adicionar ele aqui no grupo, tá bom? O que houve, Candy? É melhor você se tentar. Então, vai me dizer o que tá acontecendo ou não? Bella. Eles encontraram um corpo. Na floresta. Calma, eu tenho certeza que não é ela. E se. E se for ela? Temos que ser positivas, né? Quer que eu passe aí mais tarde? Não. Tudo bem. Eu prefiro ficar sozinha. Vai ficar tudo bem, Bella. Eu garanto. Obrigada, Candy. E aí, o Tony tava online. Contou pra ele? Aham. Contei. E o que ele disse? Ele não disse nada. Ele só ficou offline na hora que eu mandei. Ah, meu Deus. Pessoal, isso aí não é nada bom. Do que você tá falando? É um comportamento muito suspeito, até mesmo pro Tony. Que merda você tá querendo dizer, Thay? É sério isso? Vocês vão mesmo ignorar os sinais? O namorado da garota desaparecida descobre que encontraram um corpo na floresta e imediatamente ele fica offline. Ninguém acha isso estranho, ninguém liga pra isso. Jasmine, o que você acha disso? Eu? Olha, eu achei bem normal, na verdade. O Tony é o namorado da Ana, né, gente? Ele deve ter ficado realmente chocado com a notícia. Pelo menos eu, no lugar dele, ficaria. Fala sério, eu não sei nem por que eu te perguntei. E o que a gente vai fazer agora? Não tem nada que a gente possa fazer. Quer dizer, além de esperar. Bom, essa é a minha deixa. Eu vou indo. Tchau, pessoal. Valeu, Jasmine, por ter contado pro Tony. Ajudou muito.
E como prometido, pode perguntar. Você por acaso já esteve em Silence Town? Sim, Sério? Quando? Foi pra morar ou pra visitar? eu disse que você tinha direito a uma pergunta, não duas. Ah, poxa. Não posso fazer mais uma? Podemos analisar minha descoberta agora. Tá, né? Fazer o quê? Saúde. Desculpa. Sei lá, talvez a prescrição não seja dela? Na verdade, essa é provavelmente a explicação mais plausível. Nada disso faz sentido. Eu vou entrar em contato com você mais tarde. Ok? Tá tudo bem? Sim, está tudo bem. De alguma forma, eu não acredito muito em você. Teremos que conversar sobre isso mais tarde. Eu tenho que pesquisar algumas coisas.
Oi, Jasmine. Preciso falar com você. Oi, Candy. Pode falar. Ouvi dizer que o Tony e a Daisy já te contaram tudo. Eu não diria que eles contaram tudo e... Nesse caso, a informação nunca é demais, né? Bom, se você quiser, eu posso te falar um pouco sobre a Ana. Sim, eu adoraria saber mais sobre ela. Ok? O que você gostaria de saber sobre ela? Deixa eu pensar... A Ana tem irmãos? A Bella é a irmã mais nova dela. Você ainda não sabia disso? Ué, ninguém me contou. Enfim, é só a Bella. Por isso era tão importante pra mim que ela não soubesse do corpo estranho, sabe? Candy, me diz uma coisa. Você que é a melhor amiga da Ana. Seria possível ela ter simplesmente fugido? Não, eu não consigo imaginar a Ana fazendo isso. As coisas estavam começando a dar tão bem pra ela. Ela tinha uma família maravilhosa, um namorado incrível e tava feliz com a carreira, sabe? Talvez tivessem acontecendo coisas que você não sabia. Eu sei que todo mundo tem segredos. Coisas que não vão contar nem pro seu melhor amigo. Mas deixar Silence Town sem vestígios? Isso não é normal. Sem contar que tem esse hacker que tá falando que viu o sequestro. Isso poderia muito bem ser uma mentira, né? Talvez você tenha razão, mas por que ele diria algo assim? Olha, eu não sei, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar descobrindo, né? Enfim, a Ana tinha algum inimigo ou algo parecido? Não. E eu tenho certeza disso. Não tem ninguém que não ame a Ana. Ela era uma pessoa incrível. Era? Não foi isso que eu quis dizer. Você acha que a Ana tá morta? Que aquele corpo que encontraram é dela? Não, claro que não. Eu só confundi na hora de falar. Enfim, eu tenho que ir. Não aguento ficar parada aqui enquanto a minha amiga tá desaparecida. E qual é o seu plano? Eu vou perguntar pelo centro. E você já tem uma ideia de pra quem você vai perguntar? Eu lembrei de 3 grandes fofoqueiros. A senhora Winters, que é a proprietária do hotel. A senhora Sully, que é, assim, a rainha da fofoca. E o James Hampton, que é o dono do Baels. Mas, peraí. Ainda não abriu. Eu espero que você descubra alguma coisa. E qualquer coisa que você descobrir, me conta, por favor. Tudo bem. Eu vou lá e falo com você mais tarde. Como que eu posso começar isso? Bom, eu tô fazendo isso aqui porque ele disse que seria bom conversar um pouco comigo mesma e quem sabe me filmar e falar um pouco sobre meus sentimentos. Eu não sei como começar a falar sobre isso sem parecer bem boba, mas eu sei lá, eu acho que isso pode me ajudar de alguma forma a entender um pouco a minha mente e o que tá acontecendo comigo. Já que se eu fosse parar pra analisar sobre tudo que eu penso, eu provavelmente ficaria aqui muito tempo. Quem sabe me filmando isso ajude. E quem sabe eu saia dessa um dia. Isso tá parecendo um grupo de apoio e eu não sei o que tô fazendo. Eu não sei fazer isso.
Eu descobri umas coisas bem interessantes hoje à tarde. Sério? Ai, me conta. Primeiro eu fui no centro pra falar com a senhora Sully. Ela disse que viu a Ana logo antes dela desaparecer. Ela tava sentada no Rainbow Café, que é tipo no centro da cidade, e viu a Ana saindo da farmácia, branca que nem papel, e segurando alguma coisa na mão. Ela disse que nem teria notado se ela não parecesse tão assustada. Eita. Temos que descobrir o que assustou tanto a Ana naquele dia. E como a gente vai fazer isso? Talvez o Tony saiba de alguma coisa. Mas enfim, depois eu fui pro hotel e a Dona Winters não tava. Eu acho que ela não encontrou ninguém pra substituir a Bella como recepcionista. Mas o filho dela tava lá, o Ed. Ele tem alguma deficiência intelectual. E sabe o que ele me disse? Ele me chamou de amiga da menina morta. Eu falei pra ele que a Ana não tava morta e perguntei quem tava dizendo coisas tão horríveis pra ele. E sabe o que ele me disse? Disse que viu a Ana ser levada pra floresta pelo Homem Silencioso. Homem Silencioso? E você acredita nele? Pra ser sincera, sim. Eu conheço o Ed. Ele não inventaria algo assim. Talvez esse Silence Man seja um personagem de filme de terror, não sei. É, quase isso. O Homem Silencioso, ou Silence Man, é uma das lendas mais sombrias daqui. É tipo uma dessas histórias de fantasmas assustadoras. Você devia perguntar pra Daisy sobre isso. Ela adora coisa de terror. Principalmente se for lenda daqui de Silence Town. Tá bom, então. Vou perguntar. Ótimo.
Enquanto isso, eu vou ver se eu acho mais alguém pra me dar alguma informação. Oi, Jazz. Nossa, você colocou Oi, um piercing. Daisy. Aham, eu acabei de colocar. Gostou? Uhum, eu adorei, ficou ainda mais gata. Obrigada. Então, na verdade, eu não tava muito em clima pra colocar piercing, considerando tudo que tem acontecido. Eu, inclusive, tava com muito medo quando eu saí de casa. Mas eu já tinha marcado horário, então... Enfim, que bom que você gostou. Mas o que você queria me perguntar? O Tyler me disse que você disse pra ele que eu mandei você ir atrás dele. Ah, isso. Desculpa, Daisy. É que eu não queria contar a verdade pra ele. Que verdade? Que foi, na verdade, o hacker. Ele fez isso? Ele mandou você ir atrás do Tyler? Por favor, não conta pra ele, tá? Eu só tô te contando realmente porque eu envolvi o seu nome injustamente, então é o seu direito de saber a verdade, né? Tá, tudo bem. Eu prometo que eu não vou falar nada. Mas o problema não é bem esse. Você fala muito com esse cara? Que? Eu não falo muito com ele. Às vezes ele fala comigo, mas... Enfim, não vamos perder o foco do que importa, tá? Eu preciso muito da sua ajuda com uma coisa. Ah, tá. Tudo bem. A gente fala sobre isso mais tarde, ok? Mas me diz, o que eu posso fazer por você? Você por acaso entende bastante das lendas de Silence Town? É, um pouco. Por quê? Então você já ouviu falar no Silence Man? Claro, ele é o protagonista de uma das lendas mais famosas aqui da cidade. Acontece que o Ed parecia ter certeza de que foi esse tal de Silence Man que levou a Ana pra floresta. Então, eu cuidei do Ed algumas vezes. Você era babá dele? Sim, a senhora Winters me pediu pra cuidar dele algumas vezes. À noite, sabe? Eu não sei bem o que ela fazia. Mas enfim, não demorou muito. E logo o Ed não queria mais que eu tomasse conta dele. Que estranho. Você tem uma ideia do porquê ele fez isso? Não, eu não consigo entender. Assim, tadinho, ele tem uma doença intelectual, sabe? Eu não quero parecer rude assim, mas ele pode inventar qualquer coisa, né? Eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente não pode descartar a possibilidade dele estar falando a verdade. A Candy disse que conhece ele, que não acha que ele inventaria uma coisa dessas, então eu meio que acredito nele. Mas isso não significa que eu não possa te contar sobre a lenda do Silence Man. Mas pra fazer isso eu vou chamar o Charlie. Por que o Charlie? Ah, tá. Porque ao contrário de mim, o Charlie cresceu aqui em Silence Town. Espera só um pouquinho. Oi. Oi, Charlie. E aí, o que tá rolando? Então, a Jasmine quer saber mais sobre as lendas daqui de Silence Town. Que? Por quê? O Ed disse que viu algo, que o Silence Man arrastou a Ana pra floresta. É isso, né, Jasmine? É isso mesmo. Na verdade, ele parecia ter certeza. Peraí, pausa. A Jasmine falou com o Ed? Não, a Candy falou com o Ed. Eu não sei o que dizer. Já falaram com os outros? Não, eu não acho que a gente deva, viu? Por enquanto, é só uma pista muito vaga, nada concreto. Eu não acho que seria uma boa ideia contar pra eles agora. Exatamente. Então, o que a gente pode contar sobre o Silence Man? Mas você é a rainha do horror aqui. Mas a diferença é que você cresceu aqui em Silence Town. Mas eu não acredito nessas histórias e lendas.
Às vezes, lendas antigas podem ter um pouco de verdade. Charlie, você pode contar uma história sem acreditar nela, sabia? Mas você sabe da história muito melhor que eu, Daisy. Ok. Faz assim então. Se eu esquecer de algum detalhe, você me lembra, tá bom? Pode ser. Tá. Então espera que eu tenho que melhorar o clima aqui. Só um pouquinho. Ih, o que ela vai aprontar, hein? Olha, eu não faço ideia, hein? E o que você acha dessa lenda, Charlie? Já que você cresceu em Silence Town. Como assim? No fundo, você tem medo dela? Nem um pouco. Se eu desse de cara com ele, provavelmente eu pediria um autógrafo. Prontos. Eita, é agora. Dizem que a lenda do Silence Man é tão antiga quanto a própria Silence Town. Ele vive no meio da floresta e percorre as ruas da cidade à noite à procura daqueles que cometeram o pecado, marcando a porta deles com o sinal de um corvo. Dizem que antes disso, os pecadores recebem uma perturbadora ligação com nada mais do que o silêncio do justiceiro Silence Man. Então, na primeira noite de lua cheia, ele sai à procura desses pecadores que ele marcou. Homens, mulheres, inocentes ou não, todos estão na mira do Silence Man. E ele os arrasta para o meio da floresta, de onde nunca mais eles retornam ou são vistos. De alguma forma, isso soa tão familiar. Toda cidade tem suas próprias lendas, né? Olha, que eu saiba, a minha cidade não tem nada disso. Talvez você simplesmente não conheça alguma lenda, Jazz. Bom, eu acho que em Silence Town você meio que não consegue deixar de saber dessas coisas. Mas enfim, vamos pro que importa. O que tudo isso tem a ver com o sequestro da Ana? O que você acha, Charlie? Vamos tentar abordar isso com bom senso e de forma racional. Isso vai ter que esperar um pouquinho. O Sr. Palmer acabou de passar pelo estacionamento agora mesmo. Ah, sério? Nesse caso eu preferiria que fosse Silence Man. Ué, eu pensei que você não acreditasse nele. Engraçadinha. Tudo bem. Até depois, Ai, Jasmine. Bom trabalho pra vocês, gente. Até mais. Adiós. Tchau. Dela? Aconteceu alguma coisa? Olha, desculpa ligar pra vocês assim do nada, mas eu preciso falar com vocês a sós. Então, por favor, não contem nada pra Jasmine. Mas por quê? Sinceramente, eu não acho que ela esteja envolvida nisso para ajudar. Sério? Eu achei ela legal. Ela parecia um pouco confusa, como se ela não estivesse entendendo direito como que ela veio parar no meio dessa situação toda. Realmente ela parece que acabou de cair de paraquedas. Pensem bem, vocês realmente acham que a Ana mandaria o arroba de uma desconhecida? Eu não sei, mas pra mim tá bem claro. Quem enviou foi o próprio sequestrador. Pois é, Bela, eu também pensei nisso. Você acha que ela se colocou no grupo só pra nos espionar? É possível, né? Eu acho que sim. Gente, não vamos julgar a menina sem ter provas. Vamos dar pra ela pelo menos o benefício da dúvida. Pra variar, eu concordo com a Daisy. Aí, pessoal, dessa vez eu tenho que concordar com a Bela, tá? Alguém mandou a Jasmine vir atrás de mim e ela falou que foi a Daisy. Não, eu juro pelo Stephen King que não fui eu. Eu também não. Até parece que eu faria isso. Pois é, então só pode ter sido aquele hacker com quem ela tanto fala. A gente tem que ficar de olho nela, de verdade. Esses dois podem muito bem estar trabalhando juntos. Mas talvez você esteja enganada também. Vocês vão mesmo ignorar os sinais? O que eu tô dizendo é que a gente não pode acusar ela sem ter nenhum tipo de prova. Não é assim que funciona. Não acredito nisso.
A gente conhece a Bella há anos e vocês preferem acreditar numa garota que vocês acabaram de conhecer? Mais alguém? Eu desisto. Tô começando a achar que vocês foram hipnotizados pela Jasmine. Fala sério. Espera, eu acabei de receber uma mensagem da Dona Myers. O que ela quer dessa vez? Eu acabei de consertar aquela lata velha dela. Ah, não. Gente, eu tenho que ir. Até mais. Bom, essa é a minha deixa. Tchau. Tchau, seus traíras.
O que você acha que tudo isso significa? Isso tá muito suspeito. Parece que o Tyler tava tentando comprar alguma coisa dessa pessoa por um valor bem alto, né? Isso é exatamente o que eu penso. Além disso, tenho certeza de que eles estavam se referindo a algo altamente legal. O Tyler estava garantindo que o objeto em questão não fosse mencionado. Mas será que isso realmente tem alguma coisa a ver com a Ana? Eu não sei, mas até que possamos eliminar a possibilidade com certeza, temos que seguir com essa pista. Deixa eu pensar. Eu vou conseguir o número desse Chuck, ok? Boa ideia. Desde que não seja eu que tenha que entrar em contato. Ah, não. Só pode estar brincando, né? Sério isso? Por favor, Jasmine. Cara. Lembra do que eu falei? Que eu já tinha me arrependido? Então. Mas tá, né? Eu entro em contato. Essa é a atitude certa. Você me deve uma. E me dá um tempo para descobrir o número. E Jasmine. Oi. Ah, não. Nada não.
Espera. O que é isso? Tem alguém na porta. Eu tive mais um pesadelo de antes. Como se não bastasse tudo que tivesse acontecendo. Eu ainda fico lembrando de tudo aquilo. Ele sempre volta nessa época. Eu não sei como que eu esperava outra coisa. E é sempre a mesma coisa. Esse sonho. As piores coisas que já me aconteceu. E eu realmente só queria que isso parasse. Eu conseguisse dormir em paz pelo menos uma noite. Isso é besteira.